Eu quero falar com você sobre mentalidade. Mentalidade, Glauco, mas por que você quer falar sobre mentalidade em planejamento patrimonial da família? Porque, olha, talvez o que esteja te impedindo seja a sua mentalidade. Talvez o que esteja te impedindo é o fato de você ter sido criado com o seu pai e você ter acostumado a ter o controle de todas as propriedades e você está num grande tabu, né? Política, religião, patrimônio não se discute. O sucessor ou quem vai me suceder não se discute. E esse é uma quebra de paradigma. Por isso que eu estou falando aqui hoje sobre mentalidade. Você precisa de uma mudança de mentalidade para ingressar no planejamento patrimonial da sua família. É verdade. A gente tem um dos maiores paradigmas para conversar com as famílias que a gente atende, é que realmente ele fica pensando, o patriarca, ele sempre está pensando ele sempre está com medo de perder o controle, ele não quer entrar nas discussões muitas vezes de como vai suceder esse patrimônio, quem vai assumir, como é que vai ser esse negócio, e tem um medo muito grande que eu quero tirar esse medo de você hoje, que é o medo de perder o controle do seu patrimônio. E talvez por experiências ruins no passado, com famílias, isso vem trazendo toda a sua mentalidade arraigada nas questões familiares e você muitas vezes tem dificuldade de iniciar o planejamento patrimonial, de iniciar uma discussão para organizar o seu planejamento, para deixar tudo preparado em vida e para você usufruir de modo muito mais legal. Mas hoje eu quero tirar o seu medo, porque eu quero te falar de uma coisa maravilhosa. Quando nós estruturamos o seu planejamento financeiro, nós criamos uma estrutura chamada, um instituto jurídico chamado Golden Share, ou Call Options. São dois termos em inglês, né? A próprio nome já diz Golden Share, ação de ouro. Nós vamos te dar uma ação de ouro. Essa ação te dá plenas condições de você vender, de você comprar, de você modificar os bens dentro da estruturação do seu planejamento patrimonial, dentro da estruturação da sua holding, seja familiar, seja empresarial, de modo que você não precisa pedir bênção, não, como a gente dizia na roça, você não precisa pedir autorização de ninguém para poder vender, dispor bens, modificar, colocar, tirar herdeiros. Claro, evitando de ferir a legítima, né, que são 50% dos seus bens realmente tem que deixar destinado para os filhos. Mas, independente dessa, respeitando essa situação da legítima, você tem plenas condições de administrar os seus bens. Então, o que eu estou fazendo aqui é só tirando esse seu medo, porque você vai se manter no controle dos seus bens de modo ininterrupto, até o último suspiro, até o momento que você realmente não quiser mais ou que você vá dessa para melhor, tá bom? Então, essa é um paradigma que a gente precisa quebrar, né? A mentalidade nos impede muitas vezes de conversar com os filhos sobre como vai ser um protocolo familiar, iniciar uma conversa com os filhos de quem vai assumir a empresa, ou quem vai assumir a fazenda, quem vai assumir ali aquele determinado bem, aquele apartamento, quem vai ficar com o quê, e conversar abertamente sobre isso. Então, essa é uma das maiores dificuldades, porque tudo fica na mente do patriarca, da matriarca, tudo fica na sua mente, eu entendo isso, eu entendo você perfeitamente, e trazer isso à baila, trazer isso à discussão é algo muito difícil, principalmente se você tem um temperamento muitas vezes mais dominante, mais ali determinado, mais arrojado, então às vezes, muitas das vezes você não está preparado para conversar com a sua família e trazer as questões aí dessa discussão de como vai ficar o seu patrimônio. E o que a gente quer evitar, gente, é justamente que a sua família incorra em 3 erros graves, que eu já falei em outros vídeos, inclusive, que é o inventário, tá? Porque o inventário é extremamente oneroso, os impostos, que podem dilapidar de 20% a 40% do seu patrimônio, e especialmente o terceiro mais grave são as brigas familiares. Então, quando a gente está falando de mentalidade, eu estou trazendo para você aqui um paradigma também, porque nós queremos evitar essas 3 coisas: inventário, impostos e brigas familiares. Mas, além disso, nós temos uma discussão aqui que vai afetar os seus herdeiros, porque quando você fala em patrimônio, você tem 3 questões também que são muito complicadas, porque você tem o poder, o dinheiro e as emoções. Então, no emaranhado familiar, nas relações familiares, quando começa-se a conversar sobre isso, essas 3 questões vêm à tona. Só que quando você está num ambiente preparado para isso, você está ainda não tem nenhuma situação grave de saúde, de perda de alguém querido, você está no ambiente, você está antecedendo essas discussões. E as questões emocionais e de poder
estão muito menos atenuadas, então você vai ter muito mais chance de conversar com seus filhos, com seus herdeiros, com a estrutura familiar que vai compor a sua holding, o seu planejamento patrimonial, então você consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. E aí nós estabelecemos um protocolo familiar, que pode virar um acordo de cotistas ou de acionistas, né? Que a gente pode ter isso de modo público, ou a gente pode ter isso de modo reservado também, como um documento da família, que vai mostrar as regras do jogo, justamente, que vai mostrar como cada herdeiro vai atuar, como cada um vai receber a sua parte, como vai ser a distribuição do dividendo, se tiver uma empresa estruturada, o filho que atua no negócio vai receber um pouco mais de dinheiro do que o que não atua no negócio. Então nós vamos estabelecer todas essas regras para evitar problemas aí muito grandes. Outra questão de mentalidade que eu quero falar aqui com vocês é que você já deve ter ouvido aquele ditado: nossa, fulano era muito rico, a empresa quebrou e ele perdeu tudo. Você já ouviu esse caso? Fulano era muito rico, a empresa quebrou e ele perdeu tudo, ele só ficou com a casa que ele tem. E às vezes nem isso. Isso é muito comum, porque as pessoas partem muitas vezes de um planejamento totalmente desorganizado, vão criando empresas, um negócio, e elas não têm a preocupação que se esse negócio tiver um problema, eles podem dilapidar todo o patrimônio conquistado ao longo da vida. E às vezes a gente tem empresa rica e empresário pobre, empresário rico e empresa pobre. A gente tem um pouco dessas nuances, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é importante no nosso planejamento a gente segregar a atividade empresarial da atividade do planejamento e do patrimônio pessoal, tá? Porque se der um problema na empresa, a empresa consegue resolver as situações, as execuções, problemas trabalhistas, enfim, ou mesmo uma quebra, uma recuperação judicial ou uma quebra, vai ficar no âmbito daquela empresa. E o patrimônio está transferido para uma holding de patrimônio pessoal, patrimônio familiar, e ali você já doou as suas cotas das ações, os bens já estão inalienáveis, impenhoráveis, incomunicáveis, com a sua opção de reversão, e você tem uma golden share apenas ali. Então não há execução nesse outro bem. Então a gente está separando nos potes o que é empresa do que é patrimônio pessoal. Isso é muito importante. Então nós queremos trazer isso para você no seu planejamento patrimonial.